sejam bem-vindos a mais uma ATPC da área de linguagens. E o tema da nossa ATPC de hoje é Rotação por Estações, 100 anos da Semana de Arte Moderna. Nossos objetivos estão pautados em refletir sobre o conceito de metodologia ativa e modelo híbrido, rotação por estações. Exemplificar a aplicação da metodologia por meio de um tema único com a integração dos componentes curriculares. Lembrando que a metodologia ativa, rotação por estações, foi uma solicitação de vocês em nosso formulário enviado previamente às unidades escolares. Nessa formação, a exemplificaremos por meio da aplicação de uma atividade interdisciplinar sobre o tema 100 anos da Semana de Arte Moderna. Retomando, a rotação por estações consiste em criar uma espécie de circuito dentro do ambiente escolar. Cada uma das estações deve propor uma atividade diferente sobre o mesmo tema central. A ideia é que os participantes façam rodízio pelos diversos pontos. E ressaltamos que ao menos uma das estações deve incluir tecnologia digital. Convidamos vocês agora a assistirem ao vídeo Ensino Híbrido Rotação por Estações para consolidarmos o conhecimento. Para ser efetiva na aprendizagem, a tecnologia precisa transformar a prática pedagógica dos professores. Um exemplo de prática pedagógica inovadora é a rotação por estações. Ela é uma prática de ensino híbrido em que o professor elabora experiências que favoreçam o dinamismo das atividades e o desenvolvimento da colaboração. O educador organiza os grupos de trabalho de acordo com as necessidades dos estudantes. Nas estações, são realizadas atividades em que os alunos compartilham descobertas e aplicam conceitos, incluindo as tecnologias digitais em pelo menos uma estação. Por exemplo, os estudantes do 6º ano estão estudando o sistema nervoso. A educadora prepara 3 estações em aula. Em uma primeira estação, há laptops com um aplicativo que permite identificar as características do cérebro humano. Na segunda, os estudantes devem pesquisar em livros a diferença entre movimentos reflexos e voluntários. Por fim, em uma terceira estação, os estudantes debatem sobre um assunto que envolve o estudo do tema. Ao longo da aula, os estudantes passam pelas 3 estações. Dando continuidade à nossa formação, é essencial planejar. Vamos elucidar aqui a nossa proposta por meio de um passo a passo, sendo eles: primeiro passo. Nas ATPC, os professores da área de linguagens apropriam-se da estrutura do projeto e da metodologia ativa rotação por estações. Segundo passo, levantamento dos conhecimentos prévios dos professores acerca do tema e dos conteúdos a serem abordados nas estações. Terceiro passo, momento de estudo e organização da equipe docente. Quarto passo, consolidação da proposta. Vamos então ao detalhamento de cada passo? No primeiro passo, solicita-se que nas ATPC, os professores da área de linguagem apropriem-se da estrutura do projeto e da metodologia ativa rotação por estações. Para isso, apresentamos a vocês as informações importantes para o desenvolvimento de uma aula usando a metodologia rotação por estações. Sendo elas, é necessária uma aula de no mínimo 45 minutos para se implementar a rotação por estações de aprendizagem. Afinal, os alunos precisam de pelo menos 15 minutos em cada atividade. Se houver disponibilidade, esses períodos podem ser mais longos. Neste exemplo que estamos contemplando, as atividades propostas não se encerrarão em uma aula. Será necessária a participação das aulas de todos os professores da área de conhecimento, valorizando assim a integração entre os componentes curriculares. Continuando sobre a estrutura do projeto, cada estação está organizada em tópicos.
tais como linha do tempo, aspectos, leitura de biografias, fruição de obras artísticas e literárias, criação de flyer para exposição e produção artístico-literária, sabendo-se que cada estação será detalhada ao longo da nossa formação. E ainda sobre a estrutura do projeto, é necessário realizar a contextualização do tema abordado para a compreensão e desenvolvimento do conteúdo. Neste caso, para o tema em que estamos tratando, a Semana de Arte Moderna ocorreu em 1922 em São Paulo e foi marcada pela ruptura de paradigmas artísticos e literários, colaborando para a construção de uma cultura de valorização da identidade nacional. Por isso, a nossa justificativa, 2022, centenário da Semana de Arte Moderna. Agora, vamos ao segundo passo. Nesse momento, compreende o levantamento dos conhecimentos prévios acerca dos conteúdos a serem abordados nas estações. E para isso, é importante que vocês se reúnam com seus pares da área de linguagem, por exemplo, nas ATPC, e realizem uma nuvem de palavras sobre o tema para a coleta de informações e, a partir daí, efetuar um registro das práticas por meio de post-it, diário de bordo, mural digital, entre outros. Agora, vamos ao terceiro passo, que corresponde ao momento de estudo e organização da equipe docente. Sabemos que há quem goste de estudar individualmente e há aqueles que preferem no coletivo. Sugerimos algumas dicas. No individual, escolha um lugar calmo, fique confortável, realize a leitura dos materiais, registre as informações que considerar pertinentes. Já no coletivo, promova uma roda de conversa, utilize a leitura compartilhada, realize debates, registre as informações. E para o desenvolvimento dessa atividade, selecionamos as habilidades do ensino fundamental anos finais e ensino médio, que serão trabalhadas em cada componente curricular. É importante ressaltar que vocês têm autonomia para selecionar outras habilidades que forem pertinentes à realidade dos estudantes na sua unidade escolar. O quarto e último passo traz para vocês a consolidação da atividade. E nesse momento detalharemos cada estação do projeto. Vamos às estações? Na estação Linha do Tempo será apresentado os principais acontecimentos da época, para que os estudantes tenham a compreensão do movimento modernista em nossa sociedade. Para esta estação, uma sugestão é expor a linha do tempo na parede e solicitar aos estudantes que completem com as datas enquanto o professor destaca os acontecimentos importantes. Na estação Aspectos, será importante destacar as características que foram fundamentais na criação do movimento modernista. Nesse momento, o professor pode apresentar alguns exemplos de obras que apresentam a ruptura com o academicismo nas artes plásticas, design, literatura, música e cinema. Também pode apresentar aos estudantes quadros de artistas que participaram do movimento de vanguarda, entre outras características pertinentes à época. Na estação Leitura de Biografias, sugerimos a leitura de, ao menos, um representante de cada área, por exemplo, literatura e arte. Para isso, elencamos importantes nomes que fizeram parte do movimento modernista na literatura: pintura, música, teatro, arquitetura e escultura. Sugerimos que o professor selecione previamente algumas biografias e deixe à disposição para que os estudantes conheçam os autores e artistas que se destacaram nesse período. Na estação Fruição de Obras Artísticas e Literárias, é importante que os estudantes realizem a leitura de obras literárias e apreciem as obras artísticas que se destacaram durante a Semana de Arte Moderna.
Nessa estação, podemos utilizar os materiais Currículo em Ação e aprender sempre. A estação Criação de Flyer para Exposição corresponde à nossa estação tecnológica, conforme o conceito da metodologia ativa rotação por estações. Ao menos uma das estações deve incluir tecnologia digital. Nessa estação, o estudante se apropriará da definição de flyer, do inglês, que significa algo que voa. São materiais de divulgação de eventos, produtos e serviços que trazem informações de forma simples e direta e precisam conter título, local, imagens, contato e um pequeno texto com informações essenciais e impactantes. Em seguida, solicite aos estudantes que assistam ao vídeo sobre a Semana de Arte Moderna para que criem um flyer sobre o tema abordado, utilizando a plataforma Canva ou o aplicativo CapCut. Isso apenas como sugestão. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formando em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E entenda mais sobre a união entre artistas nesse Nerdologia sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. No Teatro Municipal de São Paulo, entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, foi realizada a Semana de Arte Moderna, um festival artístico e cultural que reuniu diversos artistas brasileiros e estrangeiros, com pintura, escultura, arquitetura, literatura, poesia e música. A Semana de Arte Moderna deixou um grande legado artístico no Brasil, e você provavelmente ouviu falar dela antes, até mesmo na escola. Para entendermos a Semana de Arte Moderna de 1922, vamos entender o seu contexto histórico. O modernismo é um conjunto de movimentos e escolas artísticas e culturais cujas origens estão na Europa do final do século XIX. Em linhas gerais, o modernismo buscava uma renovação nas artes, que naquele momento deveria então retratar e se relacionar com as sociedades urbanas e industriais que se consolidavam na Europa. Quando falamos em renovação das artes, isso significa que o modernismo não pretendia simplesmente rejeitar ou abolir valores, estéticas ou modelos artísticos, mas trazê-los para o que viam como uma nova realidade. A renovação incluía a liberdade criativa, o humor, a revisão, a paródia, o rearranjo ou a reconstrução de obras ou valores existentes, e questionava os moldes formais ou acadêmicos de arte. O modernismo, por sua relação com as sociedades urbanas e industriais, também envolve a experimentação e atualização com novas tecnologias, distanciando-se do rural, do bucólico e da idealização do passado. Dando um exemplo simples, você conhece a peça Romeu e Julieta, de William Shakespeare, escrita no final do século XVI sobre dois adolescentes na Itália cujo relacionamento é impedido pela rivalidade entre suas famílias. E você talvez já tenha ouvido falar de algumas renovações dessa história clássica, como por exemplo, adaptando as famílias rivais como as potências da Guerra Fria, ou representando tensões raciais entre brancos e porto-riquenhos em Nova York, ou retratar a mesma história de Romeu e Julieta, mas no final do século XX, substituindo as espadas por pistolas. O modernismo vai ganhar projeção após a Primeira Guerra Mundial, a mais destrutiva até então, que causou cerca de 20 milhões de mortes. Os horrores da guerra vão motivar movimentos modernistas a pensar o uso da tecnologia e o poder de transformação da natureza e do ambiente não para destruir e matar, mas em uma perspectiva centrada no ser humano e na criação. No Brasil, a renovação artística começa a ser discutida na década de 1910. Naquele momento, as principais escolas artísticas do Brasil eram o parnasianismo na poesia e o academicismo na pintura, ambos marcados pelo rigor formal e pela ideia de que o valor estético estaria acima de compromissos de valores ou de sentimentos. Provavelmente, a primeira exposição de pintura não acadêmica no Brasil foi a do pintor lituano Lazar Segal, em 1913, que havia chegado da Alemanha no ano anterior e posteriormente tornou-se cidadão brasileiro. Em 1914, a pintora Anita Malfatti, brasileira que estudou na Europa, realizou sua primeira exposição. Ela é considerada pioneira do modernismo no Brasil, pois sua segunda exposição, realizada em 1917, foi duramente criticada por artistas conservadores. Principalmente pelo artigo Paranoia e Mistificação, do escritor Monteiro Lobato, que classifica o modernismo com adjetivos como decadente e, principalmente, foi considerado agressivo pessoalmente contra a artista. Isso motivou a união dos modernistas brasileiros, a maioria deles jovens, para maior e melhor difundir seu movimento artístico.
Para alguns modernistas, principalmente os escritores e poetas Mário e Oswald de Andrade, o momento do centenário da independência do Brasil, em 1922, era o cenário perfeito para não apenas difundir o modernismo, mas propor uma ampla reflexão sobre o futuro da arte brasileira e da identidade nacional. O investidor e mecenas das artes Paulo Prado teve um papel importante para viabilizar esse festival artístico, tanto pelos seus meios financeiros quanto por sua influência política. Também convenceu o diplomata e conhecido escritor Graça Aranha a participar da organização do festival, o que contribuiu para legitimar o evento perante os críticos. O então governador do estado de São Paulo e futuro presidente do Brasil, Washington Luiz, também apoiou a realização do evento, tanto por ter sido convencido por parte da nascente burguesia industrial que patrocinou a Semana de Arte Moderna, quanto por estar interessado no prestígio de um festival que reuniria artistas de todo o Brasil na cidade que era o centro da industrialização e da urbanização no país. A Semana de Arte Moderna incluiu a exposição de mais de 100 obras, dentre pinturas e esculturas, 3 sessões literárias e musicais noturnas, com a leitura de poemas, manifestos e apresentações musicais, além de palestras. Alguns dos artistas participantes foram, na pintura, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Zina Aita e Antônio Paim Vieira. Na escultura, Vitor Brecheret, Wilhelm Harberg e Hildegardo Veloso. Na arquitetura, o espanhol Antônio Garcia Moyá e o polonês Georg Pryzbylon. Na literatura e poesia, além do citado Graça Aranha, nomes como Mário de Andrade, Menotti Dal Picchia, Oswald de Andrade, Guilherme de Almeida, Ronald de Carvalho e Manuel Bandeira. Inclusive, foi Ronald de Carvalho que leu o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, já que o autor estava acamado por uma crise de tuberculose. O poema é uma crítica direta ao parnasianismo e causou protestos de parte do público. Na música, participaram nomes como a pianista Guiomar Novaes, o compositor Hernani Braga e o maestro Heitor Villa-Lobos. Hoje, a Semana de Arte Moderna é considerada seminal para a arte brasileira, influenciando diversos artistas e movimentos. Na época, entretanto, não existiu a ideia de um rompimento, de uma revolução artística, e a maior parte da crítica foi negativa. O principal feito do festival foi começar a quebrar a resistência a novas maneiras de lidar com a arte, colocar os artistas brasileiros em contato uns com os outros e trazer novas influências artísticas, especialmente da Europa. Em uma das palestras do evento, proferida por Mário de Andrade, posteriormente publicada como A Escrava que Não é Isaura, o escritor já debate a relação entre o nacional e o estrangeiro e a importância de adicionar elementos da cultura popular brasileira na estética importada. A reunião de diversos artistas na Semana de Arte Moderna promoveu um ambiente propício para a criação de inúmeras revistas, movimentos e manifestos artísticos nos anos seguintes. Alguns foram a revista Claxon, apenas 3 meses depois do festival, a revista Estética, o movimento Pau Brasil, que afirmava que a arte brasileira deveria ser exportável, tal qual havia sido a madeira, o movimento Verde Amarelo, nacionalista e ufanista, a revista em Belo Horizonte, o manifesto regionalista, publicado por Gilberto Freire no Recife, que criticava uma centralização paulista das artes brasileiras no período, e o movimento antropofágico, cujo manifesto, escrito por Oswald de Andrade, argumentava que as artes e culturas estrangeiras deveriam ser deglutidas e digeridas sob a forma de uma arte brasileira. Outros artistas antropófagos foram o poeta Raul Bopp e a pintora Tarsila do Amaral, cujo quadro Abaporu, de 1928, é considerado o pioneiro do movimento antropofágico nas artes visuais. Citamos Heitor Villa-Lobos, outro artista cuja obra é marcada pela mistura da tradição clássica europeia com a música popular brasileira. E esses artistas das décadas de 1920 e 1930, ao se consagrarem em obras posteriores, por sua vez, influenciaram diversas gerações seguintes. Ou seja, a Semana de Arte Moderna de 1922 despertou uma imensa renovação intelectual e artística brasileira. E lembra que esse vídeo é um recorte, e claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Após a criação, é importante traduzir o conteúdo do flyer para a língua inglesa, pois lembre-se, estamos fazendo a integração entre os componentes da área de linguagens. Na estação Produção Artístico-Literária, sugerimos que o professor ou os estudantes realizem previamente uma pesquisa sobre a influência da Semana da Arte Moderna na literatura, na arte, na música e na dança. A partir do resultado da pesquisa, que escolham a atividade a ser produzida. Lembrando que, talvez devido à complexidade da atividade, o grupo não consiga finalizar o processo, sendo necessário combinar uma data. Apresentamos 3 sugestões de pesquisa.
Estamos na consolidação de nossa formação e por isso propomos a vocês a seguinte questão. Você, professor, costuma refletir sobre a sua prática? Após aplicar a metodologia estudada no encontro de hoje, sugerimos que faça análise em relação ao desenvolvimento das habilidades de seus estudantes, bem como do protagonismo, participação e entusiasmo, elementos que favorecem a aprendizagem. É importante registrar as suas observações para revisitá-las quando necessário. Já estamos encaminhando para o encerramento da nossa formação, por isso, seguem as referências bibliográficas e reforçamos a importância de registrar a presença de vocês na sede. Lembrando que o nosso material estará disponível em nossa turma no Google Classroom. Por fim, agradecemos a participação de todos e até a próxima!